Olá, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas e 1 minutinho. Hoje é dia 18 de março de 2025, uma terça-feira. Espero que você tenha dormido bem, descansado para começar um dia, né? Começar a terminar a semana, porque afinal de contas agora só faltam 4 dias, contando com o de hoje para sexta-feira, que a gente adora, não é verdade? Olha, quero dar bom dia para vocês, dizendo que o mundo continua girando. Aqui na terra plana dos bolsonaristas inventa-se um pretexto a cada dia para tirar o líder dos fascistas brasileiros do forno onde ele se enfiou com a tentativa de golpe. E agora, né, uma novidade do horizonte. Novidade do horizonte é uma tentativa a mais de dar ao Bolsonaro um carguinho lá em Brasília, para que ele possa se ver livre da cadeia, que vem a cavalo, no caso dele, né? E a iniciativa dessa vez partiu do senador Marcos Rogério, que é transformar o Bolsonaro em senador vitalício da República, né? Além disso tudo, além do mundo da terra plana, lá do outro lado da realidade, no mundo paralelo, Nibiru, nós temos aqui medidas práticas no Brasil. Hoje o país começa a entrar na expectativa do que vai fazer o Congresso com o cumprimento de uma promessa de campanha do presidente Lula, que ontem assinou o projeto de lei que cria a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, promessa de campanha. A gente se lembra que no ano passado isso deu um tremendo bafafá e travou a pauta do Congresso Nacional. Também em função disso, mas não apenas em função disso, nós temos até hoje um orçamento que não está aprovado, né? Que deve começar a andar na sessão do Congresso prevista para amanhã. Vamos ver se acontece, se suas excelências vão estar dispostas para o trabalho, porque afinal de contas, né, gente, nós já estamos hoje, como eu disse, no dia 18 de março. Metade do terceiro mês já acabou do ano, né? E até agora o país não tem um orçamento aprovado, muito em função de picuinhas, muito em função da sede dos parlamentares por medidas que deixem mais frouxa, né, a fiscalização das emendas que eles enviam para os estados, né, sob o manto do relator, do líder do partido, da comissão, para que os nomes deles não apareçam no inquérito policial quando o mau uso desse dinheiro der caca, né? É isso aí, gente. Olha, hoje, você sabe que todo dia eu falo um pouquinho de futebol aqui com o Alex, mas hoje nós não vamos falar sobre futebol. Alex, bom dia para você. Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Como estão? Muito bem. Alex, estou com um problema lá em casa com o meu casamento por sua conta. Me conte mais. Pois é, por quê? Porque toda vez que eu falo Alex aqui, a Alexa, que fica na cabeceira da cama, começa a falar, né? E a minha mulher não consegue mais descansar, ela dorme tarde, entendeu? Sim. Então você é o responsável pela crise conjugal que eu estou vivendo, tá bom? Me perdoe. Irei mudar de nome. E a gente vai, a partir de hoje você vai se chamar Valdemar, que não tem perigo da Alexa ficar falando aí de madrugada sozinha. Combinado. Gente, olha só, por falar em Alexa, olha aqui, Alex, quero te mostrar essa notícia aqui, ó. Daqui a pouquinho eu dou os destaques, tá bom, gente? Deixa eu ver. Põe aí na tela, por favor. Coloquei. Olha só o que o Alex está fazendo por aí. Alexa obrigará usuários, toda vez que eu falo Alexa, lá em casa toca Alexa, vocês imaginam o inferno que está lá. Alexa obrigará usuários americanos a enviar conversas a servidor da Amazon. Vocês sabem que hoje tem um recurso, né? Quem tem Alexa sabe disso. Tem um recurso lá que você aciona ele e isso impede que os seus diálogos sejam enviados para a Amazon. E olha, a Alexa, ela ficou escutando tudo o tempo todo, né? E o que ela entende que está autorizado, ela pega e manda para lá. Agora, a Big Tech vai tirar esse recurso. Ninguém vai mais poder impedir a Amazon de ouvir as suas conversas. Portanto, olha, muito cuidado com o que você fala no ouvido da sua Alexa. Vou ler aqui para vocês um trechinho da notícia, daqui a pouquinho eu dou os destaques, tá bom? Nesta segunda, a Amazon notificou usuários americanos da Valdemar que a opção de não enviar as gravações dos pedidos feitos por voz à nuvem, e quer dizer, isso ontem foi comunicado, né? Hoje é possível solicitar que as interações com o assistente virtual sejam processadas no próprio aparelho, né? Mas de acordo com o anúncio, a mudança é um reflexo da atualização da Alexa para receber ferramentas de inteligência artificial generativa com o objetivo de tornar a assistente mais interativa e capaz de entender a pedidos mais sofisticados. A nova versão chama-se Alexa Plus. Bom, não vou falar muito aqui, mas quem tem Alexa sabe que a Alexa é extremamente burra, né? Ela de inteligência artificial não tem nada. Para ela entender uma ordem que vai além de Alexa, acenda a luz do quarto, Alexa, apaga a luz do quarto, ela faz pouca coisa. A Alexa tem uma burrice artificial endógena, parece que a Amazon vai resolver agora. Mas se você
está para ter um filho, não o coloque, não dê a ele o nome de Alex, tá? Porque vai dar confusão na sua casa também. Alex Tá é um bom? nome bonito. Alex é um nome bonito, pois é. Gente, começando aqui com os destaques do nosso site, do iclnoticias.com.br. Isso aqui, essa notícia nós já demos ela ontem aqui, mas nunca custa repisar o assunto, porque olha, essa história das fugitivas do 8 de janeiro, né, terem sido presos um dia depois da eleição do Trump, entrando clandestinamente dos Estados Unidos, isso aqui é uma aberração. Sabe por quê? Porque é o seguinte, essa gente que de repente acreditou na conclamação ao golpe feita pelo Bolsonaro e pelos asseclas dele, essa gente, com a sua cabeça lavada, não tem discernimento e crítica, né, para entender o mundo como ele é. E essas pessoas achavam, já tinham passado pela Argentina, não sei se necessariamente essas aqui são as mesmas ou não, mas enfim, muitos bolsonaristas, no afã de fugir da justiça brasileira, foram para a Argentina. Chegou lá, o que o Milei fez? Amigão do peito, meteu todo mundo em cana. Por quê? Porque o presidente de uma nação vizinha, amiga e tudo mais, não pode contrariar o rito legal, e o Milei não pode, de repente, anistiar os crimes dos criminosos que no Brasil assacaram contra o Estado democrático de direito, né? Aí, esses coitadinhos que já tinham sido assulados pelo Bolsonaro para ir fazer aquela bagunça toda em Brasília, que ficaram meses acampados em porta de quartel, né? Enfim, com todo tipo de privação, tomando chuva. Vocês se lembram como é que a vida deles era difícil, né? Aí viram que, enfim, aqui no Cone Sul não iam conseguir ficar tranquilos, imunes à ação da justiça brasileira, se mandaram para os Estados Unidos e entraram lá com a ajuda de coiotes. Resultado, foram presos, né? Agora imagina só a pessoa que já foi usada por essa quadrilha que tentou dar o golpe no Brasil. Usada e abusada, eu diria, né? Depois essa gente colocada numa situação muito desfavorável, foge, porque, sabe, eles não sabiam que dá cadeia, eles não conheciam a lei. E ninguém falou isso para eles. O Bolsonaro falou para eles assim, dou a minha vida pela minha liberdade. Você se lembra disso? Pois é, ó. E alguém vai esperar a solidariedade de um covarde clássico como esse Bolsonaro, né? Ou de outro, como o Trump, por exemplo, né? Que é uma espécie de Bolsonaro com a pele um pouco mais alaranjada. E o resultado não podia ser diferente, né? Prisões feitas lá nos Estados Unidos um dia depois da posse do Trump, como diz aqui a manchete do nosso site do ICL, que daqui a pouquinho a gente vai escrutinar aqui. Outro destaque no site do ICL é esse aqui embaixo: o Ministério vai propor uma mistura de 30% de etanol na gasolina para forçar o preço a cair. Com o aumento da proporção do etanol, estima-se que o valor do litro de gasolina pode baixar até 13 centavos por litro. É uma medida interessante, porque daqui a pouquinho a gente vai ler direitinho aqui para vocês, tá? Mas é preciso lembrar aqui que na semana retrasada, o governo deixou de aumentar o percentual de biodiesel, né? Ou seja, de óleo de soja no óleo diesel. Para quê? Para forçar uma redução do preço da soja. O que será que esse aumento de 3% percentual de álcool na gasolina pode fazer com a economia? Depois a gente vai saber aqui ao longo do programa, tá bom? Outros destaques no site do ICL. Olha, você tem aqui, se você quiser saber quais são as 10 profissões que são mais valorizadas hoje, né? Na admissão, quem é que entra na carreira já ganhando bem, é só consultar essa notícia aqui no nosso site. Eu vou dar um spoiler aqui, sabe? Não vou deixar você esperando, não. Vou dizer aqui para você que as profissões mais valorizadas hoje no ingresso, e aí se seu filho está prestando vestibular, preste atenção. Só que tem muita coisa aqui que vai mudar, hein? Por causa de inteligência artificial, essa coisa toda. Então vamos lá. Engenheiros de computação, em primeiro lugar, entram na carreira ganhando 13.794. Depois, engenheiros de minas, diretores de espetáculos, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins, médicos clínicos, engenheiros de produção, de qualidade e segurança, pesquisadores de engenharia e tecnologia e engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins. Agora, todas as profissões aqui, olha, com maiores salários médios, elas são vinculadas à indústria química ou indústria do petróleo, a química fina ou indústria do petróleo. Quais são? Extração de petróleo e gás, atividade de apoio a extrações minerais, fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, eletricidade, gás e outras utilidades, extração de minerais não metálicos. Então, você está começando sua vida profissional, considere olhar para cá
com olhos desconfiados, porque afinal de contas, né, o mundo é bastante líquido hoje. Profissões como, por exemplo, programador de computador, que hoje estão em alta, pode ser que amanhã nem existam mais, porque as inteligências artificiais estão programando. Aliás, eu uso muito para produzir, por exemplo, script Python para fazer data mining e processamento e garimpagem, né, de dados que estão aí disponíveis em sites públicos, mas são difíceis de arrancar. E você pede para a inteligência artificial, ela escreve um script em Python para você. Python, para quem não sabe, é uma linguagem estruturada de programação de computador, tá? Vamos voltar aqui para os nossos destaques. Gente, bom, começou. Eu acho, aqui eu vou ler a notícia para vocês, mas os indícios ainda são pequenos, mas é impressionante o rastro que existe, né, nesse mundo da música sertaneja com malfeitores típicos, malfeitores clássicos, né? E está aqui a informação de que um inquérito sobre o PCC e a máfia italiana cita quem? O cantor Gustavo Lima. E por que cita o Gustavo Lima? Por causa da compra e venda de um avião. Já vou ler aqui um trechinho para você, depois a gente vai passar reto por esse assunto, porque isso aqui é só mesmo para a gente se acautelar com relação, né, a certas promessas do mundo da política. Uma rede internacional de tráfico de drogas com envolvimento do PCC e a máfia italiana foi desvendada por uma investigação da Polícia Federal no Paraná. Esse grupo usava o porto de Paranaguá para mandar drogas lá para a Europa. Aí diz o seguinte, vamos ver o que tem a ver isso aqui com o Gustavo Lima, né? Máfia italiana, Gustavo Lima e PCC, diz aqui o intertítulo da matéria no nosso site. Na análise do terceiro núcleo do grupo, desse grupo criminoso, mafioso, a Polícia Federal encontrou a compra e venda de uma aeronave com a Balada Eventos. Quem é a Balada Eventos? Balada Eventos é o Gustavo Lima. É uma empresa do Gustavo Lima. Ele estaria em negociação com o grupo, investigado por lavagem de dinheiro e usando bens de luxo, como esse avião. Os investigadores analisaram centenas de transações financeiras, mas essa parte continua em investigação, então permanece, portanto, em sigilo, né? Mas, enfim, tá aí mais um rolo de Gustavo Lima. Vai olhando, né? Depois diz o seguinte, onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo, né? Bolsonaristas racham a extrema-direita e começam a corrida pelo Palácio do Planalto, diz nosso penúltimo destaque. E o último dá conta de 13 pessoas presas, olha só, colando em um concurso público lá no Pará, né? E os policiais disfarçados chegaram lá e pegaram essa galera toda. Vamos falar da meteorologia? Hoje o tempo no Brasil ainda permanece com uma boa parte do território sujeito a chuvas torrenciais, que tem acontecido ao longo dos últimos dias. Tá aí o mapa na tela para você. Toda essa área aqui em amarelo e laranja, que é onde esses fenômenos se intensificam, está sujeita a chuva, a ocorrência de chuvas. Vamos ver o que dizem os alertas aqui. Para o extremo oeste do Brasil, chuvas intensas. Para o estado do Amazonas, praticamente todo, chuvas intensas. Para essa parte central amarela aqui do Brasil, também chuvas intensas. No litoral do Nordeste, a partir do Rio Grande do Norte, chuvas intensas. Aqui embaixo, na faixa que vai que pega aí todo o centro do estado de Minas Gerais, todo o sul do estado de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, também alerta de chuvas intensas, né? E vamos ver agora como é que vai ficar a previsão do tempo e as temperaturas máximas hoje para as capitais. O Brasil um pouco mais fresco, caminhando já a passos largos aqui para a chegada, não vejo a hora, para a chegada do outono. Como é que vai ser o dia em Porto Alegre? Muitas nuvens, pancadas de chuvas isoladas, máxima de 29. Florianópolis, a mesma previsão, máxima de 30. Curitiba, 27 graus de máxima. São Paulo, 27 graus. Rio de Janeiro, 31 graus. Opa, tá melhorando lá no Rio, hein? Vitória, muitas nuvens, 33 graus de máxima. Belo Horizonte, 28 graus de máxima, também tempo nublado por lá. Goiânia, 33 graus, nublado também. Brasília, nós teremos também nuvens, 31 graus de máxima. Campo Grande, 33. Cuiabá, 35 graus. As capitais do Nordeste, todas elas pancadas de chuva e temperatura entre 32 e 30 graus, tá? Em todas elas, né? A previsão do tempo lá, o pessoal reclama, mas você não fala das capitais do Nordeste. Tá bom, mas todas elas, quase sempre, têm a mesma previsão do tempo que né? Porque o clima lá é bastante estável ao longo do ano.
Que mais? Manaus vai ter 31 de máxima, pancadas de chuvas também. Porto Velho, muitas nuvens, pancadas de chuvas, 32 graus. 31 em Rio Branco, em Boa Vista, 34. Em Macapá, 32. Em Belém do Pará, 33 graus. Faltou aqui o Maranhão, né? São Luís, 29. E Teresina com 33. São Luís está fresco lá em 29 graus, está melhor do que aqui em São Paulo, né? E a previsão, a meteorologia também está prevendo para a gente, olha, possibilidade de chuvas até amanhã aqui em São Paulo, está aí na matéria da Folha a previsão. Tempo firme a partir de quinta, quando termina o verão. E a tendência é que a temperatura suba no fim de semana, ou seja, teremos já aí um outono quente, né, gente? São Paulo deverá ter dias chuvosos neste meio de semana, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura paulistana. A terça-feira começa com muitas nuvens e aberturas de sol, mas entre o meio da tarde e a noite, esse calor vai gerar ondas de instabilidade e aí vem aquela chuvarada com a qual a gente já está tão acostumado, né? Por falar em meteorologia, gente, está acontecendo um fenômeno, tempestades no campo do bolsonarismo, armando aqui para cima de nós brasileiros, cada dia que passa com uma novidade diferente, né? Agora, quem é que vem com a gracinha aí? O senador Marcos Rogério. Olha, é anistia, perdão, indulto, é tanta coisa que esses caras querem para livrar o Bolsonaro da refrega pelo que ele fez, né? Agora vem aí o Marcos Rogério, aquele senador barbudinho lá de Rondônia. O que ele quer? Quer transformar o Bolsonaro em senador da República vitalício, tá? Senador vitalício, uma sinecura que já foi inventada em outros países, aqui mesmo, olha, no Paraguai e no Chile, para tentar proteger ditadores que tinham caído em desgraça, né? Ditadores na sua aposentadoria do seu circuito de maldades e de perversidades. E agora querem inventar isso aqui no Brasil, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma ideia tão ruim quanto velha, tá? Vamos aqui ver o que diz o site. Eu fui aqui, olha, no site aqui no Rondônia Dinâmica, para buscar essa informação, que está em outros portais também. Está na Veja, está no Isto É, você acha isso em tudo quanto é lugar. Mas foi esse site aqui que deu a notícia e eu vou ficar com ele aqui, para que a gente possa saber o que quer o senador Marcos Rogério. Vamos ver? Uma proposta discutida entre senadores do PL pretende criar o cargo de senador vitalício para ex-presidentes da República. Essa medida visa beneficiar Jair Bolsonaro do PL e já havia sido defendida por aliados do ex-presidente após a eleição de 2022, só que na época não avançou. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Agora o tema volta a ser debatido no Senado com apoio de parlamentares da legenda, incluindo Marcos Rogério, que também propõe mudanças na prerrogativa de foro privilegiado. Se passa isso aqui, que não tem a menor cabimento, né? Isso aqui vai ficar só como uma prova de amor do Marcos Rogério Bolsonaro, porque, enfim, duvido, sinceramente, que o Congresso Nacional seja capaz de uma heresia desse tamanho, transformar um bandido criminoso como esse Bolsonaro num senador vitalício da República, ao lado, obviamente, né, de outros ex-presidentes. Por exemplo, Temer viraria senador vitalício também. Gostou? Você acha que seria legal isso? Mas teríamos também a Dilma Rousseff aí Será que ela quer isso? Não perguntei para ela, vou perguntar, mas eu duvido que queira, né? Afinal de contas, um cargo de representação política tão importante quanto esse, a única via ética, moral e inclusive legal hoje no Brasil é o voto popular, né? Que história é essa de dar cargo vitalício sabe, vamos ter Sarney de novo no Senado da República, já pensou? Que maravilha. Mas vamos lá, continuando aqui com a notícia. A iniciativa foi mencionada no final de uma reunião de líderes do Senado, na quinta-feira da semana passada, e retoma uma estratégia já adotada em outros países, como eu disse aqui antes, né? No Chile, por exemplo, um modelo semelhante foi usado para beneficiar o Augusto Pinochet. Só que o Pinochet foi preso lá em Londres, você se lembra? Não importa que fosse senador vitalício, morreu na cadeia, né? E, enfim, era senador vitalício. Portanto, a refrega, no caso dele, não foi mitigada, não foi evitada por esse subterfúgio que inventaram lá para dar ele um fim de vida confortável, né? A matéria também conta que o Brasil teve senadores vitalícios apenas no Império entre 1822 e 1889, que atualmente essa figura política existe em países como Itália, Paraguai, Ruanda e Rússia.
Portanto, não é algo muito popular no planeta, né? E além da criação do cargo permanente para os ex-presidentes, os senadores de quem? Qual o partido que serve de ponte para esse tipo de coisa aqui? PL, né? Os senadores do PL discutem mudanças no foro privilegiado para parlamentares. O senador Marcos Rogério sugeriu que os congressistas sejam julgados apenas pelos tribunais regionais federais ou exclusivamente pelo TRF da primeira região, lá em Brasília, portanto, né? Então tá aqui, beleza de proposta. Marcos Rogério, olha, bacana isso, hein? Meu computador aqui acaba de dar pane aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sabe? Queria saber a sua opinião sobre isso. E queria também saber a sua opinião sobre outro tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, que é o uso da falsificação da história para justificar essa campanha hedionda da anistia. Vocês vão ver agora o que fez o senador Cleitinho lá em Minas Gerais. O Alex vai botar para a gente o vídeo aí, mas ele fez uma comparação tão esdrúxula entre quem? Os anistiados de 1979 e a esquerda, e aí juntou todo mundo num pacote só. Ele não falou do Brilhante Ustra, ele não falou do capitão Wilson Machado, ele não falou de ninguém desse pessoal aí que sacou contra as instituições brasileiras lá no tempo da ditadura, quando agentes do Estado perseguiam as pessoas pelo que elas pensavam, pelo que cantavam. Então, Alex, por favor, põe para mim aí o vídeo do senador Cleitinho. Vamos ver o que esse cara falou. Esse vídeo tem que bater recorde de compartilhamento, tem que chegar a 1 milhão de compartilhamento. Olha aqui, ó. Os anistiados do passado são os ditadores do presente. Eu quero mostrar para vocês. Olha quem foi anistiado. Dilma. Foi até presidente do país. Olha o outro aqui, Genuíno, também foi anistiado. Olha esse aqui, todo mundo conhece, Caetano Veloso, também foi anistiado. Olha esse aqui, gente, Gilberto Gil, também foi anistiado. Esse aqui todo mundo conhece, Paulo Freire, também foi anistiado. Olha esse aqui, José Dirceu, quer voltar a ser candidato agora a deputado federal, também foi anistiado. Esse aqui também, gente, olha aqui que nome beleza, Fernando Gabeira, também foi anistiado. Esse aqui, todo mundo conhece também, Brizola, também foi anistiado. Chico Buarque, também foi anistiado. Quero mostrar para vocês, para finalizar, por que eu sou a favor da anistia. Vocês têm que compartilhar esse vídeo para todo o Brasil. Fazer essa comparação aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o Sérgio Cabral, foi governador do Rio de Janeiro, pegou uma condenação de 400 anos. Para pagar essa condenação, tinha que ressuscitar no mínimo 4 vezes. Está solto, rindo da cara do povo e quer ser agora candidato novamente. Esse aqui roubou dinheiro público. Essa aqui é a Débora. Ela sujou um patrimônio público, escrito perdeu o mandato, pode pegar 17 anos de cadeia. E aí, de que lado você está? Eu estou do lado da Débora. Eu espero que vocês também, todo o povo brasileiro, fiquem do lado da Débora. E sim, anistia. Vamos para cima e tamo junto. Gente, o cara fez uma baita confusão, hein? O cara fez uma baita confusão e misturou alhos com bugalhos, né? E, enfim, criou uma encrenca histórica aí, porque, sabe, confundir torturador, agentes do Estado que foram usados, né, para destruir a vida das pessoas durante um regime de exceção. Que usar essa gente com o objetivo de construir uma plataforma para que o Bolsonaro pudesse ser anistiado, comparar Bolsonaro, essa excrescência de gente, um sujeito terrorista, ele que durante os primeiros anos da sua vida lá como oficial do Exército, tramou atentados terroristas. Misturar essa gente com Caetano Veloso, com Chico Buarque de Holanda, vocês acham que isso tem algum cabimento? Vocês acham mesmo que isso tem algum cabimento? Isso é um absurdo completo, né? E, enfim, nós estamos aqui para nos opor a esse tipo de coisa, porque isso não tem nenhum cabimento. Quando você vai negociar um projeto dessa envergadura, pelo menos alguma sinceridade você tem que ter na fundamentação dos seus valores. Nesse caso, por exemplo, gente, isso é uma falsificação da mais grosseira, né? Enfim, olha, vamos tratar dos assuntos que interessam, porque de baixaria na política é duro, né? Porque a gente já começa o dia com o estômago assim, né? Embrulhado com essa coisa toda. Vamos falar sobre o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ontem o Lula assinou o PL, aliás, hoje ele assina o PL e isso vai para o Congresso Nacional. Aí vem a pergunta, né? Como é que o Congresso vai reagir? Porque você se lembra da confusão do ano passado. No fim do ano passado, o Haddad apresentou 2 medidas juntas, uma delas foi
uma medida de caráter restritivo, né, cortes de gastos, e a outra foi junto ao que deveria ser o dado bom do pacote, esse PL da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E agora o Lula consolida a sua proposta de campanha, porque todo mundo sabe, ele foi eleito por isso foi apresentado durante a campanha. Então, o que maculou mesmo a tramitação da história lá em Brasília foi o fato de que os maganos desse Brasil, os mais ricos, não quiseram, e falaram isso claramente através de seus representantes, não quiseram nem discutir uma proposta que pudesse fazer a compensação, né, digamos, porque para isentar até R$5.000, você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Esse dinheiro tem que estar previsto no orçamento. O Haddad falou que esse subsídio vai representar 27 bi. É menos de metade daquilo que a agricultura brasileira, por exemplo, leva do governo brasileiro. Mas alguém vai ter que pagar a conta. Como é que o governo Lula quer pagar essa conta? Quer pagar essa conta tributando dividendos no Brasil e a renda de quem ganha mais de R$600 mil por ano, né? Vamos ver aqui o que diz a matéria que fala sobre o envio desse projeto de lei para o Congresso Nacional. Isso aqui vai ser pauta do ano inteiro, viu, gente? Vocês não tenham dúvida, o Congresso vai chiar, nós vamos ver aí a mesma coisa que aconteceu, né, na insensata discussão sobre o fim dos subsídios para produtos da cesta básica, aliás, o fim dos impostos para a cesta básica, isso tudo vai voltar aqui com relações, por quê? Porque o Congresso hoje é francamente pró-milionários, é igualzinho está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A matéria no nosso site diz o seguinte: o presidente Lula assina nesta terça-feira o projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000 por mês, já a partir do próximo ano, 2026. A cerimônia no Palácio do Planalto contará com a presença da ministra Gleisi Hoffmann, a nova ministra das Relações Institucionais, e também do ministro Fernando Haddad da Fazenda, além dos presidentes do Senado e da Câmara, né, o Alcolumbre e o Hugo Mota, e também líderes políticos no Congresso. O ministro Haddad se reuniu com Lula na segunda, ontem, para discutir os últimos detalhes do PL da reforma do imposto de renda. De acordo com o ministro, o aumento da faixa de isenção custará 27 bilhões por ano aos cofres públicos, como eu falei antes. A expectativa é de que cerca de 5 bilhões inferior aos 32 bilhões que foram apresentados como perspectiva desse movimento no fim do ano passado. Portanto, baixou um pouco. Segundo a Haddad, a previsão de impacto fiscal caiu porque o governo refez as contas para incluir o aumento do salário mínimo após a aprovação do orçamento de 2025, que só deve ser votado em abril. Caso seja aprovado pelo Congresso, o aumento da faixa de isenção só valerá para 2026, mas os cálculos originais baseavam-se no salário de 2024. Feita a atualização para 2025, então, a conta cai, né, o movimento contábil cai 5 bilhões de reais, passando o buraco que se abre aí no orçamento para ser tampado pelos impostos dos mais ricos para 27 bilhões de reais. E aí ninguém reclama de subsídio da agricultura, né? E subsídio da agricultura, essa não é só para a produção de soja, de commodities agrícolas, não, é também para a compra do caminhonetão pelo fazendeiro. Tá? Até isso o governo brasileiro compensa para o dono de terras. E os subsídios ao comércio, os subsídios à indústria, enfim, tem um monte de subsídios no Brasil, como a gente sabe. Agora, esse aqui vai calar fundo na alma do brasileiro, vocês podem esperar, os deputados vão chiar, vão inventar 1,5 milhão de pretextos, né, para que essa proposta seja engavetada lá na sua tramitação, né. Olha, o que mais que nós temos aqui de informações sobre isso? Eu daqui a pouquinho vou fazer atualização com relação aos movimentos no Congresso, mas eu preciso falar antes para vocês sobre o que aconteceu, né, nas últimas horas lá no Oriente Médio. Por quê? Porque a situação está muito complicada lá. Lá em Gaza, o governo de Israel voltou a bombardear, fala-se em mais de 200 mortos, em 220 mortos, e o clima, né, de massacre continua consolidado ali. Eu vou pedir para vocês licença um segundinho, vou chamar aqui, olha, nós temos aqui nos próximos dias, deixa eu te perguntar uma coisa, Alex, nós temos um vídeo aí sobre a nossa próxima promoção, não? Então tá bom, o Alex vai buscar ali, nós temos aqui para você, olha, o próximo evento do ICL aqui é esse que você está vendo aqui ao meu lado, olha, Psicologia do Esporte e a Ciência da Superação. As lendas do esporte ensinam
como você pode encontrar e melhorar a sua performance e superar os limites do esporte na vida, né? Uma aula gratuita de lançamento com o Mark Allen, que foi campeão mundial de Ironman, e nós vamos ter aqui a Joana Maranhão e o Marco Schultz numa aula conduzida pelo Eduardo Moreira. Então vamos ver ele está baixando aqui o vídeo ainda. Como é que você vai fazer para se inscrever com isso aqui? Você vai entrar no site do ICL e você vai botar, no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, como você está vendo aqui embaixo da tela. Você vai deixar lá o seu endereço de e-mail e vai poder participar disso aqui, uma palestra, né, uma aula magna para entender como é que essas lendas do esporte fazem para superar a si mesmo o tempo todo. Vamos ver o nosso VT de promoção desse evento do ICL. They're going to win, I'm going to lose. Do you think that's the champion's mindset? Não abra mão de desenvolver a sua melhor versão, porque é uma conquista sua que ninguém pode tirar. Segui tudo que o treinador pediu, aí dali, Ronaldo da Costa começou a brilhar. Eu fiquei até emocionado aqui, porque não foi fácil. Bueno, para la vida creo que el deporte le da valentía. Por mais que a situação pareça difícil, eu não poderia parar antes de tentar. Desistir jamais. Eu tenho uma definição de superação que é o ato de vencer desafios, né, e alcançar vitórias. Descobrir o meu verdadeiro potencial no corpo e da mente. Melhores caminhos nas suas práticas e poderem evoluir e poderem tirar tudo aquilo que o esporte pode trazer, tanto de mente como de corpo. Acaba aprendendo a se conversar com você mesmo durante a prática do esporte. El campeón no se hace solo, el campeón se hace con atletas, con entrenadores, con compañeros, con familia, con amistades. Bom, pessoal, desculpa aqui a nossa falha. Eu tive um problema aqui com o computador que hospeda todo o roteiro do programa. De repente ficamos na mão aqui, sem ter o que mostrar para vocês, né? Então, você vai me desculpar aqui, vai ser meio conturbado aqui o final do programa de hoje, mas nós vamos dar conta aqui de atualizar você sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E bom, eu vou começar falando aqui sobre a última informação. Não consegui dar direito aqui porque o problema apareceu aqui, tudo sumiu na minha frente e eu fiquei sem ter o que fazer aqui. Mas a gente estava falando sobre o ataque de Israel a Gaza e é essa notícia que nós vamos mostrar aí na tela para você agora. Olha, Israel ataca a faixa de Gaza em meio a travas em acordo com o cessar-fogo. Alex, desliga aqui, por favor, o ponto para mim. Bom, vamos lá. O que aconteceu? O exército de Israel realizou nesta segunda-feira uma série de novos ataques a alvos do Hamas, segundo eles, né, na faixa de Gaza, indicando o fim do frágil cessar-fogo com o grupo terrorista em meio a obstáculos nas negociações mais próximas. Assine a Folha. Eles entram com esse banner aqui bem no meio da transmissão, mas vamos lá. Com o grupo terrorista em meio a obstáculos nas negociações para as próximas fases da trégua e novas trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. É uma novela que não acaba nunca, né? Os ataques deixaram ao menos 326 mortos, incluindo crianças, informou o Ministério da Saúde de Gaza. Médicos relataram ao menos 150 feridos, há contas aqui falando em mais de 300, né? Após diversos bombardeios em várias áreas do território palestino. O episódio mais agudo de violência no conflito desde que a trégua entrou em vigor no dia 19 de janeiro. Uma autoridade sênior do Hamas, diz aqui a Folha de São Paulo, afirmou à agência Reuters que os ataques significavam um rompimento unilateral por parte de Israel do acordo de cessar-fogo e que a retomada da ofensiva expunha os reféns ainda em posse do grupo terrorista a um destino desconhecido. O exército de Israel, por sua vez, disse que estava preparado para continuar com os ataques contra comandantes do Hamas e a infraestrutura em Gaza pelo tempo que fosse necessário e expandiria a campanha militar para além dos bombardeios. Diz aqui a notícia publicada no portal da Folha que 3 casas foram atingidas em Deir al-Balah, no centro do território palestino, além de um edifício em Gaza e alvos também em Khan Yunis e Rafah, no sul da faixa
de acordo com médicos e testemunhas. Portanto, muito triste continua sendo a situação desses reféns que continuam privados da sua paz, né? E nada indica que será diferente agora, porque, né, todos os canhões estão todos apontados para lá, com essa sanha do Trump de fazer com que os moradores de Gaza sejam, enfim, expatriados, levados para campos de concentração em países árabes vizinhos, para que ali possa construir o seu resort, né? Outra informação importante no noticiário internacional: está acabando aquela agonia dos astronautas que foram numa nave da Boeing para a Estação Espacial Internacional e acabaram ficando mais de 8 meses, quase 9 meses no espaço. Eles já iniciaram a volta para a Terra e agora, no dia de hoje, né, eles começam a fazer o caminho de volta para casa. Parecia um drama que não acabava nunca, porque eles né, foram passar uma semana, pouco mais de uma semana lá na Estação Espacial Internacional e acabaram ficando lá esses meses todos. Você imagina o ânimo que os caras ficaram quando ficaram sabendo a cada semana que a permanência deles ia durar mais e mais e mais. Olha, nós tivemos na semana passada, nesta semana, o reflexo prático disso, uma decisão do Congresso Nacional lá em Brasília, uma decisão da Câmara, uma decisão do Supremo que altera a composição do Congresso, que altera a posição da Câmara. Por quê? As sobras que os partidos conquistam no quociente eleitoral, essas sobras foram contabilizadas de uma maneira na eleição de 2022 e de outra na eleição de 2024. Né? O que aconteceu foi o seguinte: o Supremo determinou agora que essa nova forma de contabilizar os votos que formam percentuais de vagas parlamentares conquistadas nas eleições, essa conta vai ser feita de outra forma. Isso tira 7 deputados e traz outros 7 deputados para a Câmara Federal. E essa decisão agora, a Câmara dos Deputados quer tempo para aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quanto tempo será? Vamos ver aqui na matéria do UOL. A Câmara dos Deputados solicitou ao Supremo Tribunal Federal que adie a oficialização das decisões que podem resultar na anulação da eleição de 7 parlamentares até a conclusão dos processos. Segundo a Câmara, essa questão exige uma análise minuciosa, porque ela pode gerar mudanças na composição parlamentar, impactando diretamente o funcionamento do Legislativo. Entre aspas aqui, uma declaração diz o seguinte: há risco de convulsão na representação parlamentar, com perdas e assunções de mandatos que impactam diretamente o funcionamento e a organização da Câmara dos Deputados, carecendo de análise minuciosa, com prudência e a proporcionalidade necessária, afirma a Casa no pedido. Aí eu pergunto aqui para vocês, o que tem a ver uma coisa com a outra? Me parece que, porque a questão que essa nova maneira de contabilizar as sobras do quociente eleitoral levam para Brasília, pode tirar do vídeo para mim, Alex, por favor? Levam para Brasília um grupo de parlamentares mais alinhado com o campo progressista, né? Ali praticamente todos, dos 7 todos, só uma deputada federal que vai perder o mandato que era do campo progressista. Todos os outros são bolsonaristas ou neobolsonaristas, né? Ou são parlamentares de direita comprometidos com o bolsonarismo. Então, agora, a análise das mudanças que vão acontecer no tecido interno da Câmara não compete à Câmara fazer, porque, afinal de contas, essa é uma questão de direito, está consagrado lá, nem muito menos se a questão de ganhar o tempo for para a recomposição desse espaço que vai ser perdido, do espaço mínimo, que menos de 1% da composição ideológica da Câmara muda. Então, vamos ver como é que vai ser a condução dessa história toda e no que isso vai redundar, porque a decisão está sacramentada pelo Supremo Tribunal Federal. Resta à Câmara agora apenas cumprir, né? Mas você sabe que mesmo quando o assunto diz respeito a parlamentares que não estão no Congresso, é sempre muito duro para o Congresso ser permeável a essas medidas, não é verdade? Bom, gente, os meus problemas hoje que estão me atrapalhando vão atrapalhar você também, tá? Preciso dizer que o noticiário hoje eu vou ficar devendo para vocês, porque realmente
a situação aqui ficou muito complicada para mim, depois que o computador caiu e a gente perdeu aqui todo o roteiro do programa, né? Nós tivemos no campo policial algumas notícias nas últimas horas, né? Foi estabelecido que há um único assassino para o caso daquela menina Vitória, que foi brutalmente assassinada aqui em Cajamar, no estado de São Paulo. Ontem houve a confissão, né, do principal suspeito e ele assumiu a morte da menina, diz que agiu sozinho, né? Só que agora nós tivemos uma segunda informação da própria polícia negando que esse suspeito tenha realmente confessado o crime. Vamos ver o que trata isso? Olha, Michael Antônio Salles dos Santos, que é esse suspeito, né, o cara que assumiu a autoria do crime, desse crime horroroso, suspeito da morte de Vitória Regina, que está preso em Cajamar, não confessou o crime. Foi o que disse o delegado Aldo Galeano, responsável pela investigação, aos canais do UOL que o procuraram. Aspas aqui, ele pediu a presença da mãe para conversar com o delegado. Até agora, a confissão é especulação. A confissão é muito séria para se divulgar. Só após assinar e ser analisado, o conjunto é que se leva em consideração o que a pessoa que confessa está dizendo, né? Por enquanto não aconteceu nada, destacou esse delegado. Preso por suspeita de ter matado Vitória, né, a menina de 17 anos, Michael seguia há meses a adolescente nas redes sociais, segundo uma reportagem do Fantástico apresentada nesse domingo. A polícia considera que ele pode ter agido sozinho por ter criado uma obsessão pela jovem. Michael viu a publicação no Instagram da Vitória em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ônibus. Ele sabia que o carro do pai da Vitória estava quebrado. Suspeito que tinha uma coleção de fotos de Vitória. O suspeito tinha uma coleção de fotos da Vitória no celular. Além dela, o celular possuía imagens de meninas parecidas com Vitória. Após ser considerado suspeito, o Michael apagou as fotos do aparelho. Só que a polícia acabou conseguindo recuperar os arquivos com o auxílio de uma ferramenta. Um outro assunto, dois assuntos que têm relação com esse nome Vitória, eu queria contar isso para vocês porque eu fiquei muito impressionado com o filme Vitória, estrelado pela Fernanda Montenegro, dirigido pelo Andrucha, que estreou no fim da semana nos cinemas de todo o Brasil. O filme, como eu disse ontem aqui, é muito bom. É tão bom que no final as pessoas do cinema não querem nem se levantar da cadeira. Quando você for assistir, repara isso, todo mundo fica paralisado, petrificado no fim do filme e ninguém se levanta antes da hora com pressa de sair do cinema, porque é uma produção muito legal. Então, olha, eu tenho a dizer para vocês que o lançamento de Vitória foi extremamente bem sucedido. E esse filme é um filme que está levando muita gente para o cinema, o que é ótimo, né? Porque, afinal de contas, é a afirmação do cinema brasileiro. E essa é uma produção diferenciada, essa produção vale a pena. Eu acho que ela vai dar muitas alegrias para o Andrucha e para Fernanda Montenegro, porque a atuação dela é incrível, é inacreditável. Bom, e olha, ele foi a maior bilheteria de toda a história dos cinemas aqui no Brasil, tá? A matéria está no Valor Econômico, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque eu estou fora do meu computador e as assinaturas todas aqui estão bloqueadas, né? Mas, enfim, é a melhor estreia, melhor performance na estreia de um filme brasileiro, né? Vale super a pena. E, ao mesmo tempo, tem aqui uma outra informação sobre uma das atrizes desse filme, a atriz trans, a Linda Quebrada, que ela, infelizmente, está internada, se tratando de problemas de drogadição. Ela foi internada agora, não é a primeira vez. Ela também tem uma atuação espetacular nesse filme, é uma atriz coadjuvante que brilha lá. Por quê? Porque ela é a parceira de cena da Fernanda Montenegro, né? E fazem um ótimo par. Vamos saber o que aconteceu com a Linda Quebrada? A cantora e atriz ex-BBB Linda Quebrada, 34 anos de idade, voltou a ser internada em uma clínica de saúde mental. A agente da artista afirmou à revista Quem, nesta segunda-feira, que a Linda deu entrada em uma clínica de reabilitação há uma semana e está sob os cuidados médicos desde que teve um agravamento em um quadro de depressão. Na verdade, ela foi fotografada próximo a uma Cracolândia, né? O que é uma pena, né? Agora, repito para você aqui, vá assistir
ao filme Vitória. É espetacular e você vai ficar petrificado ao final quando entrar a ficha técnica, e já aviso, sem querer dar spoiler nenhum aqui, que o Panusa, filme... onde eu consigo verificar esse filme aí pra gente onde você consegue, nos cinemas, tá? No cinema? Estão nos cinemas, estão nos cinemas. Perfeito. Estreou nos cinemas e você pode ir ao cinema, tá lá o filme. Gente, vale super a pena assistir. Eu fui assistir aqui sem esperar muita coisa, porque depois de ainda estou aqui, né, a gente fica com a sensação de que o cinema está limitado em qualidade por aquilo ali, mas não está não, tá? Não está não. Deixa eu colocar para vocês aqui outras notícias do campo da política para vocês. Como eu disse para vocês, olha aqui, o Congresso Nacional está devendo para a gente em relação ao trabalho, né, de elaboração parlamentar. Isso tudo vai começar agora e em um clima muito ruim. Por quê? Porque há uma radicalização do bolsonarismo, né, nessa campanha pela anistia, e os ânimos estão muito acirrados lá em Brasília. E tudo isso tem uma relação profunda com o que acontece no ambiente das redes sociais. As redes sociais são o caminho pelo qual escoa esse veneno que está contaminando a nossa sociedade, né? E ontem o Lula falou disso, a manchete está aqui para você, na capa aí. Lula cita ameaça de colonialismo digital e defende a regulação das redes. O presidente Lula defendeu na noite de ontem, né, a criação de um arcabouço jurídico sólido para proteger a população do que chamou de colonialismo digital, em referência ao poder das big techs na internet. Lula disse que um dos principais desafios do país hoje está na concentração sem precedentes das oligarquias digitais. Essa declaração foi dada durante a cerimônia de posse do advogado Beto Simonetti para um segundo mandato como presidente da OAB, da qual participaram também os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Para o presidente é necessário que haja uma regulamentação para promover um acesso igualitário a todos em ambiente digital. Lula, que relembrou a tentativa de golpe de Estado após sua posse em 2023, defendeu a regulamentação das redes sociais e disse que é preciso proteger mulheres, crianças e minorias no ambiente virtual. O discurso vai ao encontro das falas recentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Barroso e Alexandre de Moraes também manifestaram em eventos públicos recentes, sobre o tema e defenderam a necessidade de regulação. Frase aqui do Lula durante seu discurso: é preciso assegurar que todos tenham acesso equitativo às oportunidades no ambiente digital e que estejamos todos protegidos da ameaça de uma nova forma de colonialismo, chamado colonialismo digital. Num diagnóstico que está muito correto do presidente Lula. Por quê? Porque essa forma de dominação é exatamente o caminho que as direitas do mundo inteiro planejam para a tomada do poder. A gente vai discutir mais profundamente isso na próxima edição, porque hoje, obviamente, não vai dar tempo. Nós temos aqui só 5 minutinhos de programa a mais. Enfim, e depois disso, a gente não vai ter tempo, né? Vamos dar outras notícias aqui sobre esse clima criado por bolsonaristas. Está no site da revista Fórum essa informação aí. Paulo Figueiredo, você sabe quem é o neto do general João Batista Figueiredo, o último ditador da ditadura militar brasileira. Ele comparou as golpistas presas nos Estados Unidos ao Alan dos Santos, né? Num lobby que tenta aí o apoio de Trump. Os radicais aliados do clã Bolsonaro teriam levado o debate à Casa Branca para que as golpistas presas por imigração ilegal sejam acolhidas como anistiados políticos pelo governo Trump. Vocês querem apostar que isso aqui não vai dar em nada? Porque até hoje eles não conseguiram nada a não ser de uns afagos, né? Olha, o neto do ditador João Batista Figueiredo, membro da organização criminosa golpista do Jair Bolsonaro, o influenciador Paulo Figueiredo, diz aqui a revista Fórum, comparou o caso das 4 bolsonaristas presas pelo governo Trump nos Estados Unidos com o do colega dele, o outro terrorista que está lá nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, que também se refugiou nos Estados Unidos. Raquel Lopes, Rosana Maciel e Cristiane da Silva, que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, e Michele Paiva, que também é ré por golpe de Estado,
foram presas entrando ilegalmente lá nos Estados Unidos, onde pretendiam buscar refúgio político. Na rede X, o neto do Figueiredo afirmou que é uma situação muito difícil para quem entra ilegalmente nos Estados Unidos, porque o governo Trump tem uma política de tolerância zero. Figueiredo, que atua com Eduardo Bolsonaro, fazendo lobby por uma intervenção de Trump contra a tal ditadura do judiciário no Brasil, sinalizou qual seria o caminho para livrar os golpistas da prisão. Anota aí, porque você vai ver que nada disso vai acontecer. O governo americano não extraditará os procurados pela ditadura do Alexandre. Nossa Senhora. Mas deportará brasileiros e quaisquer imigrantes que entrem ilegalmente no país, emendou. Ou seja, não vai mexer com aqueles que eles dizem querer proteger. Mas quem entrou ilegal nos Estados Unidos, que se vire, porque afinal de contas é uma tradição de campo deixar as pessoas pelo caminho, né? Fazendo então, com essa assertiva, um apelo para que os golpistas não entrem ilegalmente nos Estados Unidos, não venham sem um caso imigratório sólido. Ou seja, cai fora porque o pessoal daqui não vai poder fazer nada por vocês. Figueiredo ainda ironizou o comentário do seguidor, que disse que elas poderiam entrar facilmente com um pedido de asilo por perseguição política. Está aqui a tuitada do Paulo Figueiredo, né, sobre uma manchete da Folha de São Paulo, dizendo que é uma situação muito difícil para quem entra ilegalmente nos Estados Unidos. O governo Trump tem uma política de tolerância zero. Vocês têm que entender, patriotários, vocês não cabem na Argentina, vocês não cabem em lugar nenhum, porque, infelizmente, nós temos que respeitar a sólida política anti-imigrantes dos Estados Unidos, que faz com que o dono do mundo seja mais avesso àqueles que entram na condição de imigrantes indocumentados do que dos próprios aliados no campo ideológico, não é isso? Então está aqui a informação do senhor Paulo Figueiredo, querendo que os brasileiros que estão indo lá para os Estados Unidos para tentar fugir da cadeia no Brasil, porque foram manipulados pelo bolsonarismo no 8 de janeiro, entendam que, infelizmente, não vai dar para atender, né, as suas necessidades, porque, afinal de contas, precisa se entender que o governo Trump tem outras prioridades que não ajudar bolsonaristas caídos, né? Outra informação ainda que diz respeito à situação criada pelos bolsonaristas e os seus achaques, isso aqui diz respeito a um colega nosso, Guilherme Amado aqui, que é um jornalista muito sério. A ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, protestou contra os ataques que o Eduardo Bolsonaro vem desferindo contra o Guilherme Amado. O Eduardo nominou o Guilherme Amado e tem insistido que uma reportagem que ele fez, dando conta da presença de Felipe Martins nos Estados Unidos, era uma falsificação, coisa que a reportagem, o repórter, o colunista, o Guilherme Amado, contesta, né? A ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, repudiou hoje os ataques virtuais. Hoje, no caso, é ontem, tá? Pelo deputado Eduardo Bolsonaro contra o jornalista Guilherme Amado. O parlamentar usou suas redes sociais para sugerir que citou Amado em uma reunião na Casa Branca, nos Estados Unidos, em meio a uma campanha de desinformação. Bolsonaro e aliados propagam a falsa acusação de que uma reportagem de Amado teria levado à prisão do assessor presidencial Felipe Martins. Em 2023, o jornalista publicou uma matéria com base em um documento da imigração dos Estados Unidos que indicava a entrada de Martins no país em dezembro de 22. A informação foi corrigida após a defesa do ex-assessor demonstrar que ele estava no Brasil no período. A decisão de prisão, no entanto, foi fundamentada em um relatório da Polícia Federal e não da reportagem. Para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a postura do deputado representa uma tentativa de descredibilizar ou desacreditar, como queira, o jornalismo e intimidar profissionais da imprensa. A entidade reforça que parlamentares devem estar sujeitos ao escrutínio público e que ameaças contra jornalistas violam a liberdade de imprensa, princípio garantido pela Constituição. E assim eu vou encerrando aqui o noticiário de hoje, pedindo você desculpa aqui pelos problemas técnicos que transtornarem muito a rotina aqui, prometendo que amanhã isso não vai acontecer, tá bom, gente? Então você assiste agora o N1, repito para você, se você quiser saber como é que os grandes do esporte acham motivação e vencem os desafios, especialmente o desafio de vencer a si mesmo,
Não perca este evento aqui, vai ser no dia 30 de março. Você tem muito tempo para se preparar, mas desde já pode pedir o seu ingresso. Aqui, olha, despertasl.com.br. É só entrar aí e deixar seu e-mail, você ganha um convite para participar dessa aula motivacional em que o Mark Allen, o Eduardo Moreira, a Joana Maranhão e o Marco Schultz vão dizer para vocês como é que é, de onde sai a motivação dos grandes esportistas, tá bom? Um abração para vocês, obrigado, boa terça-feira, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau, obrigado. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.